Você já se pegou assistindo a um filme tão absurdo, que ele dá a volta e vira genial? Pois é, hoje a gente vai falar sobre uma obra que é exatamente isso. Um clássico dos anos 80 que mistura lutas coreografadas, atuação questionável, filosofia de almanaque e uma trilha sonora tão empolgante que parece que você está entrando num fliperama. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de O Grande Dragão Branco. Agora, me responde uma coisa com sinceridade. Você realmente acha que o Van Damme sabia atuar nesse filme? Ou tava só tentando imitar o Bruce Lee com sotaque belga? Porque olha, se teve uma coisa que o Jean-Claude Van Damme entregou nesse filme, não foi atuação, foi perna na cara. Mas, antes de sair julgando, vamos entender o contexto. O Grande Dragão Branco foi lançado em 1988, uma época onde tudo era exagerado. Cabelos, roupas, gritos e a ideia de que qualquer americano com cara de lutador de karatê podia se infiltrar numa luta clandestina asiática chamada Kumite, derrotar todo mundo e ainda sair de lá como um herói internacional, normal. Mas sabe o que é mais inacreditável? Esse filme foi vendido como uma história real. Sim, segundo os créditos iniciais, tudo que você vê ali é baseado na vida de Frank Dux, um cara que jurava de pé junto que participou do Kumite e ganhou tudo. O problema, a maioria dos especialistas diz que o Kumite nunca existiu. E isso, Frank Dux pode ter inventado tudo, torneios, recordes, até as viagens. Um Forrest Gump das artes marciais, mas com menos carisma. E muito mais egocentrismo agora, convenhamos. O que seria dos anos 80 sem esses mitos absurdos, né? Você já parou pra pensar como o público daquela época engolia essas histórias com tanta fé? Tipo Zero, Google, Zero. Se aparecia nos créditos que era baseado em fatos reais, já era quase um documentário inquestionável. Mas vamos ao que importa, as cenas de luta. Porque é isso que fez o filme virar cult. Van Damme está no auge da elasticidade aqui. Nunca vi alguém abrir tanto as pernas em tantos ângulos diferentes. Sério, em O Grande Dragão Branco, Van Damme não atua. Ele flexiona o roteiro. O roteiro é quase secundário, mas as lutas são ouro puro. Cada personagem do torneio parece ter saído de um videogame de luta. Tem o gigante invencível Chun-Li, que parece uma mistura de marombeiro com psicopata a menos, e é interpretado pelo lendário Bolo Yeung. Aliás, você sabia que o Bolo já tinha enfrentado Bruce Lee em Operação Dragão? Pois é, o homem era uma muralha. Inclusive uma curiosidade. A produção queria que ele parecesse ainda mais monstruoso. Então, em algumas cenas, colocaram ele em cima de uma plataforma para parecer mais alto que Van Damme. Sim, truques de perspectiva na base da gambiarra. Cinema raiz. Agora me diz, você torceu pro Van Damme ou pro Chun-Li? Porque sejamos honestos, o Van Damme passa boa parte do filme sendo um americanão metido. E o Chun-Li tem todo o carisma do vilão que você respeita. Outra curiosidade que pouca gente lembra, a trilha sonora. Meu Deus, a trilha sonora é um personagem à parte. A Fight to Survive do Stan Bush é tão empolgante que você sente vontade de sair dando voadora na parede. E curiosamente, Stan Bush também compôs músicas para Transformers, o filme de 1986, ou seja, se o cara compõe e você sente vontade de sair lutando, ele tá fazendo o trabalho dele direito. E aí entra a pergunta que não quer calar. Esse filme é bom, ou a gente só acha bom porque viu quando era criança? Porque vamos ser sinceros, O Grande Dragão Branco é tão exagerado, tão quadrado, tão cheio de clichês, que vira uma obra de arte involuntária. Tipo aqueles quadros feios que você pendura por ironia, mas depois de um tempo começa a gostar de verdade. E sabe o que é mais doido? Esse filme virou a porta de entrada para Van Damme em Hollywood. Depois disso, ele virou estrela de ação, fez Soldado Universal, kickboxer, time cop, e continuou lutando e abrindo espacate até a lombar pedir arrego. Mas no fundo o que O Grande Dragão Branco mostra é que a gente adora uma boa mentira com cara de verdade. Adora heróis invencíveis, torneios, histórias que nunca aconteceram, mas que a gente finge que aconteceram porque, bom, é mais divertido assim. E talvez isso diga mais sobre a gente do que sobre o filme. Agora, se você achou que a loucura de O Grande Dragão Branco terminava no final do torneio, com o Van Damme fazendo pose de campeão humilde, eu tenho mais notícias. Hollywood, como sempre, não sabe a hora de parar. Sim, meu amigo, tem continuações. E pior, sem Van Damme. Pois é, a galera olhou para aquele filme e viu que rendeu uns bons trocados e pensou, bora fazer mais. Só que sem o cara que todo mundo assistiu o filme pra ver, gênio, né? E aí veio Grande Dragão Branco 2, em 1996, ou como eu gosto de chamar, O Pequeno Golpe Branco. Dessa vez, colocaram no papel principal o ator Daniel Bernhardt, quem exatamente o cara até que se esforça, tem presença física e tal. Mas substituir o Van Damme é tipo tentar substituir o Stallone em Rocky com o seu primo do CrossFit. Tem músculo? Tem, mas não tem alma, não tem espacate. Não tem carisma belga. E aí veio o 3, depois o 4. Sim,
A coisa virou franquia, uma sequência mais genérica que a outra. Até que virou praticamente um filme de tarde na Record. Todo ano tem, ninguém lembra, mas alguém sempre assiste. Agora, pausa para reflexão. Por que Hollywood insiste tanto em sugar até a última gota de nostalgia de uma ideia que já funcionou uma vez? Não dá para deixar uma obra em paz? Dar a ela o descanso dos justos, tipo um monge que venceu o Kumite e foi meditar no alto da montanha? Mas não, eles querem reboot. E aí entra o papo mais recente. Um remake moderno de O Grande Dragão Branco. Olha, o plano era esse. Nova geração, novo Kumite, nova história. Só que o roteiro basicamente era: um cara treina artes marciais em um monastério e entra num torneio secreto. Gente, isso é literalmente o mesmo filme com um filtro de Instagram. Versão moderna seria produzida por um diretor que já mexeu com filme de ação B. E estavam cogitando nomes como Scott Adkins. Sim, o cara é bom de porrada, já fez ótimos filmes no submundo da pancadaria cinematográfica, mas Substitute Van Damme nunca será. E aí eu te pergunto, você acha que o Grande Dragão Branco funciona hoje em dia? Tepo, com a galera de hoje que se ofende se o Wi-Fi cai por 3 minutos, será que ainda dá pra engolir um torneio secreto? Onde o protagonista é um gringo salvador, todo mundo luta até quase morrer e ninguém liga pra regra nenhuma? E sei, fizer Sam Hold, será que a luta final teria um plot twist estilo Marvel? Tipo, Chun-Li é seu pai, ou o Kumite agora é no metaverso, com avatares de NFT lutando por liberdade digital. Aliás, você já parou para imaginar como seria esse reboot nos dias de hoje? Van Damme novo seria um influencer fitness, com canal de motivação no YouTube. O Kumite ia ser transmitido por pay-per-view com patrocínio da Herbalife. E o grito de vitória ia virar dancinha no TikTok. Você toparia assistir um reboot desses? Ou prefere manter a memória do original intocada, como uma relíquia dos tempos em que filme bom era aquele que não fazia o menor sentido, mas fazia a gente vibrar? Então comenta aí. Qual o seu momento favorito do original? Você acha que o Van Damme fez bem em não voltar para sequências? Ou perdeu a chance de fazer um multiverso do espacate? E se fosse para escalar alguém hoje, quem seria o novo Frank Dux? Henry Cavill, Zac Efron, Keanu Reeves fazendo o papel do Van Damme com 60 anos? Se curtiu esse papo nostálgico e debochado, já deixa o like. Compartilha com aquele amigo que ainda acha que o Kumite foi real. E se inscreve no canal Faixa Geek para mais vídeos cheios de reflexões inúteis que, no fundo, dizem muito sobre a nossa alma de cinéfilo raiz.